Olá, tudo bem? Hoje começaremos a nossa aula 3. Mas antes de começar esta aula, vamos relembrar rapidamente o que aconteceu na aula anterior. Na aula anterior, na nossa segunda aula, ou aula 2, vocês aprenderam as capturas. Também aprenderam que as peças utilizam seus próprios movimentos para fazer capturas. A única exceção à regra é o peão. O peão é a única peça que faz capturas de maneira diferente da qual se move. Ou seja, ele anda sempre para frente, mas faz capturas em diagonais. Creio que todos entenderam bem esta parte. Se não entenderam, basta assistir de novo o vídeo e fica mais fácil entender as explicações que foram dadas. Agora nós vamos aprender o que é cheque e o que é checkmate no xadrez. A segunda palavra checkmate, ela é bastante conhecida, é até conhecida por pessoas que não jogam xadrez. É muito comum se usar a palavra checkmate no dia a dia para falar de situações que foram superadas ou quando alguém cometeu um erro. E aí sempre tem alguém a dizer, você levou checkmate. Mas muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o significado de checkmate no xadrez. Mas hoje vocês aprenderão e não esquecerão mais. Bom, para entender a diferença, porque existe uma diferença entre cheque e checkmate, eu terei que montar uma posição e discutir esta posição com vocês. Vocês rapidamente entenderão o que é um cheque e o que é um checkmate. Temos a seguinte posição, onde as brancas possuem uma torre a mais. Observem que as pretas possuem 3 peões, assim como as brancas possuem 3 peões. Mas a grande diferença e o que dá vantagem às brancas é esta torre a mais no tabuleiro. Então dizemos que as brancas estão com vantagem. Nesta posição, as brancas executaram ou vão executar o seguinte movimento. Este lance de torre. Observem que esta torre, lembrando do movimento dela, vertical e horizontal, está atacando o rei, está na direção dele, ou seja, é um ataque. Toda vez que o rei adversário ou o seu rei é atacado numa partida, quais peças podem atacar? Dama, torre, bispo, cavalo e peão. Quando essas 5 peças atacam o seu rei, nós dizemos que o rei está em xeque. Um detalhe importante, um rei jamais vai atacar o outro. Vou repetir as peças que podem aplicar cheque. Torre, dama, bispo, cavalo ou peão. 5 peças. Então, o rei sofre um ataque, que é um cheque. No cheque, vão existir 3 defesas possíveis. Ou seja, num cheque, o rei pode escapar do ataque, tendo 3 possibilidades. Vamos ver a primeira possibilidade. A primeira possibilidade é a fuga, ou seja, o rei sofre ataque e ele consegue escapar do ataque adversário. Vamos ver como. Então, nesta posição, a torre atacou o rei. O rei está atacado e ele precisa agora escapar deste ataque. Pode passar pela sua cabeça o seguinte, o rei saltar um dos peões. Bom, aprendemos anteriormente que a única peça que pode saltar as outras, pular as outras peças, é o cavalo. Ela é a única peça que pode fazer este movimento. Sendo assim, o rei vai ter que buscar, vai ter que encontrar uma casa de fuga. Vamos olhar para a posição. Observem bem a posição das brancas. Os peões estão na posição inicial do jogo. Na posição das pretas, temos 2 peões na posição inicial e um avançado. Significa que este peão deu um pulo, ele fez um movimento. Olhem bem a casa inicial que seria a dele. Quando ele avança, ele cede um espaço para o rei, ou seja, ele estava avançado, o rei tem um espaço para escapar. Então o movimento aqui seria rei na casa H7, escapando do cheque. Ou seja, se o rei escapou do cheque, a partida não acabou, a partida segue. Vamos voltar à posição, vamos voltar o rei também, voltar o peão. Temos agora a posição inicial dos peões. Vou incluir um bispo no tabuleiro.
e farei o mesmo movimento anterior com a torre atacando o rei. Torre ataca rei. Observe, nós temos de novo cheque. Bom, eu falei de 3 defesas, vamos procurar a primeira, fuga. Bom, se observarmos bem agora, há uma diferença desta posição para a anterior. O peão está em sua casa inicial, ou seja, o rei para escapar tem que se transformar num cavalo, o que não é possível no xadrez. Logo aqui, o rei não tem a fuga. O que vai acontecer agora? Vocês podem pensar, a partida vai acabar. Não vai acabar, porque são 3 possibilidades. Vamos tentar encontrar a segunda. A segunda está bem presente no tabuleiro, o bispo. E vocês ainda se perguntam, como o bispo pode salvar o rei? É bem simples. Nós pegamos o nosso bispo e colocamos entre o rei e a peça atacante. Agora nós bloqueamos, nós interferimos no ataque. Houve uma interferência. O ataque não vai ocorrer mais, ou seja, o rei está defendido por uma peça. Ou seja, a segunda defesa, colocar uma peça sua entre o seu rei e a peça do adversário, a peça atacante. Fazendo isso, você salva a posição e a partida segue. Vamos seguir agora para a terceira possibilidade. Para que ela ocorra, eu terei que retirar o bispo. Vou voltar com a torre para o mesmo lugar e vou incluir o cavalo. E vou mais uma vez fazer o mesmo movimento com a torre. Torre na casa. Olha só o que eu vou falar agora para vocês. Torre na casa é 8. Vocês não entenderam bem isso. Vão entender futuramente. Então, joguei o cavalo nesta casa. Agora não vou usar mais o número e nem, perdão, a letra e o número. Vocês vão apenas saber que a torre está naquela casa branca, atacando o rei. Pronto, o rei está atacado neste momento. Uma situação complicada, pois agora ele não tem manobra de fuga, porque nós temos os peões atrapalhando a sua saída. Não temos o bispo para colocar entre a peça atacante e o rei. Será que ainda podemos defender? Agora nós temos a terceira defesa. Espero que vocês já tenham visto. Se alguém já encontrou, alguém que está começando, significa que realmente está estudando xadrez. Olha só quem é a defesa. O cavalo. Vamos lembrar do L dele? Vamos contar a casa onde ele está. 1, 2, 3, 4. E observem que na casa de chegada ele fica atacando a torre. Ou seja, a terceira defesa é capturar a peça atacante. Ou seja, se você tem uma peça que pode capturar a peça do adversário que deu cheque, você deve capturá-la. E olha só, o cavalo capturou a torre, salvou o rei. E observem a situação agora. Agora quem tem vantagem são as pretas. As pretas possuem este cavalo a mais. Espero que vocês tenham entendido bem o que é o cheque. No cheque, o rei sempre vai ter 3 possibilidades de defesa. Na mesma posição em que ele vai estar atacado, ele vai ter as 3 possibilidades? Não. Como vocês viram, eu tive sempre que voltar à posição e criar uma outra. Ou seja, pode ser que ele tenha as 3 possibilidades de defesa, ou apenas 2, ou apenas uma. Aí você se pergunta, tá, Jorge, e quando não há nenhuma possibilidade? Vamos ver agora. Voltamos à mesma posição, torre ataca o rei. Temos um cheque, todos já sabemos. Quando uma peça adversária ou a nossa ataca o rei, é um cheque. Então, cheque, o rei está atacado. Vamos analisar. Fuga, não existe fuga. Não há como escapar, o rei não pode pular os peões. Não temos como colocar uma peça entre o rei e a peça atacante. Vocês poderiam falar, temos sim, o peão pode voltar para trás. O peão pode voltar para trás? Não. A única peça que não pode fazer jogadas para trás, recuar, é o peão, ou seja, ele não vai defender. Ele também não pode fazer capturas para trás. Olha só, a torre está em diagonal para o peão. Temos que lembrar que o peão caminha para frente, mas captura em diagonal, mas não para trás. Neste caso, quando o rei está atacado, ele não tem as 3 possibilidades defensivas, fuga, vamos chamar assim, interferência e captura da peça inimiga, nós temos o que chamamos de checkmate. E o que ocorre neste caso? A partida acaba. Muitos iniciantes aprendem xadrez com amigos, com familiares e aprendem de maneira errada. Acreditam que, ao aplicar o cheque, após o cheque, você deve capturar o rei. Não se captura o rei. Nós cercamos o rei fica sem possibilidades de fuga. Vamos ver mais um exemplo.
temos este exemplo. Temos duas torres. Futuramente vocês vão aprender que o ataque de duas torres contra o rei é chamado de mate de escada. Um mate elementar que vocês aprenderão comigo. Então nós temos duas torres nesta posição, as pretas, perdão, apenas com o rei, ou seja, sem esperança. E temos que observar um detalhe. Para existir checkmate, tem que existir o óbvio, tem que existir um ataque ao rei, tem que existir um cheque. Então, temos duas possibilidades de cheque nesta posição. A torre que está nesta casa, que eu pensei em contar o nome dela para vocês, mas não farei isso agora, daria um tempo. Esta torre pode chegar nesta casa e atacar o rei. É um cheque. Esta torre também pode chegar nesta casa e também atacar o rei. Outro cheque. Verdade. Mas em qual deles o rei pode escapar? Vamos analisar. Torre nesta casa. Cheque. O rei está atacado. Certo? Bom, vamos pensar assim. Todas as casas que estão aqui estão atacadas pela torre branca. Então vocês não podem, por exemplo, seguir em direção da torre, porque o rei continua atacado. E o rei não passa por casas atacadas. Gravem isso. O rei não pode passar por casas atacadas. Então, vamos ver aqui, olha, duas casas aqui nesta sétima horizontal. Por que sétima? Futuramente vocês saberão também. Vocês já devem estar curiosos com relação a justamente os nomes que eu estou dando para pontos do tabuleiro. Mas fiquem calmos. Vamos lá. Então, eu teria esta casa ou esta casa. Certo? O rei poderia escapar. Utilizaria a sua defesa número 1, fuga. Ele conseguiria fugir. Mas aqui o jogador de brancas ele vai perceber essa possibilidade de fuga. E aí decide jogar com esta torre. E joga com ela. Temos de novo um ataque ao rei. Cheque. E o rei precisa escapar deste ataque. E aí, você achando que pode se defender, pensa, posso voltar para as duas casas para escapar, as duas casas à frente, na sétima horizontal. Vou ter repetir. E aí, o rei sobe para esta casa. Mas aí o que vocês acabam percebendo? Que a torre fica atacando o rei. Então o rei não pode passar por esta casa, vocês tentam a outra casa e de novo, a torre está atacando o rei. O rei está sofrendo um ataque com esta e não pode escapar. Nós temos um cheque mate. Eu não preciso capturar o rei, eu cerco o rei, ele está cercado, ou seja, ele tenta ir para pontos diferentes, mas todo ponto que o rei tenta ir tem uma peça do adversário atacando, ou seja, ainda ele sofre o ataque também. Então ele não tem como escapar, nós temos um cheque mate. Vamos lá, mais uma posição. Vamos ver esta posição aqui. Bem simples. As brancas jogam nesta posição este lance e atacaram o rei. Cheque. Pergunto a vocês, nós temos um cheque ou um cheque-mate? Daria a vocês 10 segundos para responder. Quem respondeu cheque, acertou. Quem respondeu checkmate, vai treinar mais um pouquinho. Vamos ver. Olha só. Temos fuga nesta posição. E algumas fugas interessantes, né? Ou seja, várias posições aqui para alcançar. Estas posições, 4 posições, e o rei consegue escapar deste cheque. E, se não fosse possível, nós teríamos a chegada do cavalo, ou seja, se colocando entre o rei e a peça atacante e protegendo o rei. Neste caso, nós temos um cheque. A partida vai seguir. E agora vamos ver este exemplo também de checkmate. Bom, este vai pedir um pouco mais de análise por parte de vocês, mas vou ajudá-los. Olha só. O bispo, ele ataca toda a diagonal, mas vou parar aqui, mas ele vai até lá, final, na casa angular branca. E detalhe, vou marcar esta casa. Esta casa, ou seja, todas estas casas na diagonal, nesta longa diagonal, estão atacadas por ele.
Vamos prestar atenção nesta casa. E vamos prestar atenção na dama agora. Vamos observar o seguinte, a dama está junto com o bispo atacando a mesma casa. E temos outros detalhes importantes aqui nesta posição. A dama pode atacar o rei de várias posições, ameaçando o cheque. Por exemplo, desta casa teremos um cheque. Mas vocês vão concordar comigo que o rei poderia escapar. Ele poderia usar a fuga e escapar. Poderia também tentar cheque nesta casa e o rei teria fuga. De novo, em 3 pontos, só não vai passar por casas brancas e na diagonal onde está o bispo. Então escaparia. Mas aqui as brancas percebem. Temos mais duas posições, eu acho interessante mostrar a vocês. Aqui também seria um cheque, o rei escaparia. Teríamos mais um cheque aqui, nesta diagonal, e o rei escaparia por 2 casas. E para finalizar, teremos cheque também de dama nesta casa, e o rei também escaparia. Ou seja, as brancas agora precisam encontrar um lance onde o rei não escapa. Olha a casa que eu marquei. Tenta entender o que vai acontecer agora. Das 2 peças que estão aqui, a única que pode aplicar cheque, como vocês viram, é a dama. O bispo jamais vai conseguir aplicar cheque no rei quando o rei está na casa de cor azul, já que ele é um bispo de casas brancas. Mas ele pode ajudar a dama. Como? Eu vou pegar a minha dama, jogar nesta casa. E olha só o que eu fiz. Parece um pouco louco. Eu joguei minha dama na direção do rei. Parece que o rei pode capturar minha dama agora. Mas não. Temos um cheque-mate aqui. O rei não pode pular para esta casa, nem esta, nem esta e nem esta, porque todas elas estão atacadas pela dama. Mas aí vocês poderiam pensar, mas eu posso capturar a dama. Não, não pode capturar a dama neste caso, porque temos um bispo protegendo a dama. Mais um conceito, algo importante para vocês, mas uma regrinha. Assim como o rei não pode passar por casas que estão atacadas por peças adversárias, o rei também não pode capturar peças que estão defendidas. A dama pode capturar uma peça que está defendida, o cavalo pode capturar a torre, o bispo e o peão. O rei jamais poderá capturar peças defendidas. Então, nesta posição, nós temos checkmate, porque justamente o bispo protegeu a dama e a dama conseguiu atacar o rei com o auxílio dele, vencendo o jogo, deixando o rei sem saída e a partida acaba. Então é isso. Vocês acabaram de ver o estudo sobre cheque e checkmate. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado também desta aula. Lembrando a vocês que qualquer dúvida, deixem comentários e eu responderei. Até lá. Até a próxima.